matutina e suave luz que clareia e ilumina. Olhe pra dentro de você, descubra o brilho do amor, acenda sua candeia e faz nascer uma nova manhã. Seu coração é uma estrela matutina e suave luz que clareia e ilumina. Olhe pra descubra o brilho do amor, acenda e faz nascer e faz nascer. Um sentimento me ronda, não sei dizer o dentro da vida. Meu coração se renova, da esperança e da vida. Quero ser manso, ser justo e pobre de espírito. Tua palavra de onda, contra o vento, espera por mim. Eu te ofereço teu manto que renascer. Eu ouvi uma voz, eu falar, então que seria caminhar e saber esperar minha dor sereno. Eu ouvi tua voz, eu falar,
Boa tarde, queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para mais uma palestra. Hoje nós temos o nosso irmão Diogo Correia, que ele vem trazer também um tema muito atual para a gente. Eu vou fazer aqui agora a leitura de uma página. A página é do livro Vida Feliz, lição 17. Mantém os teus pensamentos em ritmo de saúde e otimismo. A mente é dínamo poderoso. Conforme pensares, atrairás respostas vibratórias equivalentes. Quem cultiva a doença sempre padece problemas dessa natureza. Quem preserva a saúde sempre supera as enfermidades. Pensa corretamente e serás inspirado por Deus a encontrar as soluções melhores. O pensamento edificante bom é também uma oração sem palavras, que se faz sempre ouvida. Divaldo Franco Pereira, do livro Vida Feliz, pelo espírito de Joana de Ângeles. Agora, neste momento, queridos irmãos, queria convidar todos vocês para juntos elevarmos o pensamento a Deus e fazer a nossa prece inicial. Senhor Deus, Pai de infinito amor, bondade e misericórdia, Jesus, mestre amado querido, os mentores espirituais que nos acompanham, que nos auxiliam, que possamos todos agora, Senhor, receber essa luz, essas bênçãos, que possamos seguir juntos no caminho, na seara do bem, para que possamos evoluir, alcançando o mais breve possível a nossa angelitude. Queria pedir, Senhor, pelos doentes dos hospitais, que eles possam também receber essas luzes, que possam ser curados, seus parentes tranquilizados, apaziguados, e todos aqueles, Senhor, que estão precisando de luz, principalmente os recém-desencarnados, que sejam agraciados por essa luz, acompanhados nessa transição. Quero pedir, Senhor, por todos os irmãos dos vales de sombra, que também recebam essa luz, esse consolo dessa doutrina, esses ensinamentos, que eles possam ser beneficiados por ela. Esteja conosco, Senhor, nos bendizendo, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Oi, Diogo. Oi. Seja bem-vindo à nossa casa virtual, tá? E agora vamos passar para a abertura da palestra com você, tá? Deixa eu acompanhar. Obrigado. Boa tarde. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, trabalhadores e frequentadores do Amor e Caridade. E aqui vamos tratar de alguns assuntos que falam um bocado a nossa alma. Me propus a falar sobre a proposta da racionalidade espírita e o surgimento de uma nova era. Nós vamos falando e vamos tocando em situações que se albergam, se guardam em nossos corações, tentando observar a oportunidade que temos de constantemente fazer reformulações, observar nossas imperfeições e aproveitar a chance da nossa existência como algo que não vai se fixar somente nesse intervalo entre nascimento e morte, dessa personalidade a qual assumimos nessa existência carnal.
Mas nossa proposta, a proposta que o Espiritismo vem enveredar, estabelecer, abrir caminhos, é a proposta que olha para um horizonte que não se fixa num ponto final, mas se coloca como abertura para novas possibilidades, para um mundo de engrandecimento próprio da alma, do espírito. Quando lemos o livro Evolução em Dois Mundos, nós observamos a empreitada que André Luiz faz para estabelecer o roteiro evolutivo da alma que surge lá no início, nas suas possibilidades de vida, entre os seres mais minúsculos, até ir à alma que tem que vislumbrar cada vez mais esse horizonte da sua própria consciência. Tomando isso como princípio, eu às vezes gosto de estabelecer um roteiro a partir de algumas frases, de algumas ideias, e trouxe algumas ideias iniciais. Uma ideia inicial é de um pensador americano, um linguista, talvez o mais famoso, proeminente pensador americano vivo ainda nessa época, Noam Chomsky. Chomsky tem uma frase que vai dizer: se quisermos, podemos viver num mundo de reconfortante ilusão. A frase é muito interessante, porque a frase estabelece que, se for da nossa vontade, podemos nos localizar num ponto onde viveremos nossa vida numa ilusão que nos traga um certo reconforto. Repetindo a frase, se quisermos, podemos viver num mundo de reconfortante ilusão. A outra frase que eu trago está num capítulo de um livro chamado Semente de Mostarda. E esse livro tem vários capítulos, e esse é um dos capítulos minúsculos que cabe numa sentença, cabe numa frase. O nome do capítulo é Valor. E a frase é: perante Deus, toda pessoa é importante. Assim, tento estabelecer também uma opinião propriamente minha. É algo particular meu, que quando olha para o Livro dos Espíritos, olha para alguns capítulos da codificação, das obras básicas, toma algumas ideias como ideias mais centrais. Então faz parte da liberdade de pensamento que o Espiritismo nos traz como exercício de reflexão para a nossa existência, para o nosso colocar-se perante a realidade que vai se abrindo. Tendo isso, para mim, uma das questões mais importantes do Livro dos Espíritos é a questão 621, que coloca: onde estão inseridas as leis de Deus? E a resposta é direta: na consciência. Quando falamos que as leis de Deus estão inseridas na consciência, quando juntamos com a ideia de que para Deus toda pessoa é importante, colocamos a questão que, perante a realidade, todos nós somos constituídos de uma dignidade que ninguém irá nos arrancar. Na nossa consciência, e cada vez mais que ela se abre para a realidade, podemos observar que somos seres pensantes. E se Deus distribuiu a cada consciência, a cada pessoa, a dignidade de ser aquilo que é de alguma forma, porque também está inserida nessa maturidade da consciência, do seu processo de tomar ciência de si, esse encaminhamento das leis divinas, de poder ser aquele a averiguar a realidade e como que funciona essa realidade.
Espiritismo se coloca como uma proposta, e um dos capítulos que eu volto, segundo minha opinião, mais importante da doutrina espírita é a conclusão do Livro dos Espíritos. Lá Kardec coloca que um dos papéis do espiritismo é de se contrapor fortemente às propostas materialistas. Não apenas como uma construção subjetiva, como ideias que são colocadas, mas se propõe como algo que se coloca dentro de um campo experimental e traz o vigor de ideias que tentam sobreviver ao choque dos fatos. Isso é extremamente importante. Porque se o espiritismo é uma proposta a se contrapor ao materialismo, e hoje nós vemos os números cada vez maiores ligados à ansiedade, à depressão e síndromes variadas, transtornos variados, vemos que, assim como no Evangelho segundo o Espiritismo, há um trecho que fala que o Espiritismo é a melhor proposta para se contrapor ao suicídio e à loucura. É um antídoto. Porque quando encaramos as coisas puramente dentro da perspectiva materialista, quando nossa existência terrena tem um início e tem a morte, significa que a vida se enquadra dentro desses dois pontos, dentro desses dois momentos, e que a partir do momento que iniciamos a trajetória da nossa vida, a rastrear nossos passos, já se encontra nos espreitando a possibilidade da morte. E cada vez mais a gente vai vivendo, e cada vez mais a gente vai percebendo as relações, as coisas, os nossos corpos vão se alterando, enquanto no início da vida observávamos apenas a juventude como proposta de se colocar ao mundo, e essa proposta pujante não observava a própria finitude, mas com o passar dos tempos, a idade vai chegando e o corpo se modifica como se fosse um relógio a estabelecer alguma decrepitude, revelando a nós, cada vez mais próximo do nosso pé de ouvido, que a morte, de alguma forma, nos espreita. Assim, como entrar em contato com essa realidade insofismável que irá nos abraçar e nos levar ao sepulcro, nos levar ao túmulo? Como poder encarar essa realidade que se coloca sem cairmos no temor extremo do absurdo, que é o fim da nossa subjetividade, daquilo que nós somos? Assim, nós temos algumas histórias que começam desde a antiguidade, porque Kardec coloca o espiritismo como uma força da natureza. Quando Kardec coloca o espiritismo como uma força da natureza, ele nos traz a possibilidade de reflexão de que, por mais que as pedras tentem deixar de falar, por mais que os homens tentem calar algumas bocas, as coisas continuarão a ocorrer, porque, como o espiritismo é uma força da natureza, esse ser que é o espírito continuará a se manifestar. E se a ciência não perceber totalmente como encaixar essas manifestações, a sua explicação sobre a realidade se dará de forma limitada. Não encontrará subsídios, base necessária para falar sobre a realidade. Assim, é comum percebermos que desde a antiguidade nós vamos ouvir falar sobre fenômenos que
adentram nesse plano superior, que para muitos, durante muito tempo, era tido como sobrenatural. Mas, de acordo com a perspectiva espírita, não há esse sobrenatural. Há uma realidade que é intercalada. Há uma realidade que, na verdade, é a causa maior desses fenômenos, principalmente também a vida que se desdobra nesse plano material, mas carnal. Assim, nós vamos ter na antiguidade a história de Apolo. Apolo era filho de Latona. Latona era filha de Uranus. E essa deusa se vê admirada por Zeus. Zeus começa a se encantar por ela e vai ao encontro de Latona, se apaixona e mantém relações amorosas. Com isso, Latona se vê grávida. Mas Hera, a esposa ciumenta de Zeus, pega a cobra Piton e faz com que essa cobra venha a correr atrás de Latona, tentando trucidá-la. Hera vira para a terra e fala para Gaia: não permita que Latona encontre socorro em lugar nenhum de sua superfície. Então Latona passa a sua existência a percorrer de um lado para outro, tentando resguardar o fruto do seu amor, que já se encontrava no seu ventre em processo de maturação. Ela estava grávida. Poseidon, ao observar isso, a fuga de Latona da cobra Piton, da serpente Piton, bate seu tridente e faz com que nasça uma ilha, a ilha de Dero. Coloca Latona nessa ilha e ali ela se sente protegida. A sua gestação vai mais um pouco para frente, amadurece, e na sombra de uma oliveira vai acabar nascendo os seus 2 filhos, Artemis e Apolo. Artemis, com a face esbranquiçada, os cabelos bem escuros, lembrava a noite. Lembrava a manifestação da lua a brilhar no horizonte escuro, quando as estrelas brilham ao seu fundo. Assim como Apolo, de cabelos encaracolados e loiros, lembrava o sol. Apolo, atormentado pela perseguição de Piton em relação à sua mãe, recebe arcos e flechas de Hefestos. Foi forjado por ele e Zeus dá a Apolo. Apolo vai, mata a serpente Piton. Em determinado momento, Apolo distribui o seu conhecimento para Esculápio, um filho seu. E esse faz com que ressurja da morte um doente. Zeus, atormentado por esse conhecimento, acaba fulminando com seu raio o filho de Apolo, Esculápio. Apolo, atormentado, querendo se vingar, vai e fecha os filhos de Zeus, Ciclopes, que tinham forjado o raio que fumigou Esculápio, que matou Esculápio. Assim, Zeus, castigando Apolo, tira de Apolo a divindade e Apolo se torna um mortal. E durante muito tempo, Apolo foi viver nos campos e a sua beleza era tamanha que fazia com que as pessoas no seu entorno ficassem admiradas com sua beleza. Tamanha era a admiração que Zeus fez com que Apolo retornasse ao seu brilho e fez com que esse brilho se tornasse cada vez mais forte, e assim surge Apolo Febo, que no grego significa luz e vida. E Zeus determinou que Apolo fosse um dos responsáveis para que a aurora, o dia, pudesse surgir. E Apolo era aquele que carregava no
zênite, na cúpula estelar, o carro do Sol, a luz do Sol. Quando falamos em Apolo e da morte da serpente Píton, nós nos lembramos do oráculo de Delfos. O que era o oráculo de Delfos? Era o oráculo onde o deus Apolo era convidado para falar com os homens. Esse oráculo tem relação direta com essa serpente Píton que perseguiu Latona, a mãe de Apolo. Porque ao matar a serpente, Apolo tira-lhe o couro e faz o trípode, que seria o banco com 3 pés, onde as pitonisas iriam fazer suas revelações. As pitonisas eram sacerdotisas que antes do processo entravam em processo de jejum, antes de fazer suas adivinhações, mastigavam folhas de louro, fazia todos os seus rituais. Quando alguém adentrava no oráculo de Delfos, você tinha uma sala ampla. Nessa sala ampla você tinha várias sentenças escritas. Nada em demasia, conhece a ti mesmo. Quando você descia e ia no subterrâneo, lá você encontrava o lugar onde estavam as pitonisas, e lá tinha uma rachadura, uma fenda. E dessa fenda subia uma substância que diziam que fazia parte do processo de decomposição da serpente Píton. Ao aspirar essa substância, as pitonisas entravam em êxtase, palavra que significa estavam fora de si, e adentravam no entusiasmo, outra palavra de origem grega que significa invadidas por um deus. E ali Apolo falava com elas. Era engraçado que lá, no início do oráculo de Delfos, na parte superior, estava a frase, conheça-te a ti mesmo. E outra, nada em demasia, nada em excesso, pedindo ao homem o equilíbrio. Enquanto as pitonisas falavam, elas não davam a precisão da ideia, mas apontavam. E cabia ao homem fazer a interpretação daquilo que estava sendo dito. Por isso cabia ao homem ter a noção da demasia, da medida certa, de não ir além daquilo que ele próprio é. Para ele não ir além daquilo que ele próprio é, era necessário ele conhecer a si mesmo. Frase dita por Sócrates e repetida algumas vezes também na doutrina espírita, falando da necessidade de conhecermos a nós mesmos, para não cairmos nos exageros. Um dos exageros da Grécia, dos pecados dos gregos, daquilo que faria com que o homem caísse na tragédia, era errar o alvo e se achar, muitas das vezes, superior a um Deus. Então, quando fala, conhece a ti mesmo, fala sobre encontre quais são os seus limites. O que é aquilo que, dentro das suas possibilidades, você consegue atingir? E o que é aquilo, dentro das suas possibilidades, que você precisa ainda exercitar para ir um pouco mais além? Quando nós vamos ver o desenvolver do Espiritismo e lemos de Arthur Conan Doyle a história do espiritualismo, nós vamos ver que um dos iniciantes daquilo que está do entorno do movimento espírita, dessa noção que nos traz uma nova oportunidade de olhar a realidade de uma maneira mais científica
para os fenômenos da nossa realidade interior, um dos grandes nomes que aparecem nessa invasão organizada que Arthur Conan Doyle vai falar é Emanuel Swedenborg, o místico, cientista e engenheiro sueco que tinha os seus momentos onde saía de si no seu êxtase e entrava em contato com uma realidade superior. Segundo Swedenborg, o ar que está à nossa volta se constitui de dois elementos, o ar e o éter. O éter é a substância celeste. Então, quando ele entrava, explicação dele, que não é da doutrina espírita, necessariamente, quando ele entrava em processo de êxtase mediúnico, ele respirava mais éter do que ar. Então, ele entrava numa esfera mais etérea. E ali vamos observar muito certo aquilo que Kardec fala da universalidade do ensino dos espíritos e de quanto o espiritismo está associado a manifestações em vários âmbitos da sociedade, desde a antiguidade, por conta de ser uma força da natureza. Swedenborg vai dizer que desses momentos saía uma substância do seu corpo. E ele adentrava em regiões mais etéreas e entrava em associação com anjos e demônios, que na verdade eram homens, que a depender do grau de afinidade, formavam cidades, lugares, anjos mais próximos daquilo que é o céu, demônios mais próximos daquilo que é a terra. E olha só, detalhes que nem aparecem na própria obra da codificação, mas vão aparecer em André Luiz e outros autores, como Ivone, Divaldo e outros autores. Swedenborg vai falar que nesse plano vai ter a possibilidade dos demônios deixarem de lado o mal e começarem a alçar planos mais superiores, estabelecendo que não há um lugar determinado para o espírito. O espírito vai fazer o seu próprio lugar através das afinidades que vai construindo no seu exercício da sua existência. Swedenborg vai dizer que nesses lugares mais superiores você tinha um governo. Você tinha hospitais apropriados para receber as pessoas. Você tinha lugares para educar jovens, crianças. Você tinha casamentos e relações sociais. Lá, pouco tempo depois, nós vamos começar a observar que essa invasão organizada do mais além, daqueles que já partiram e fazem com que o véu do materialismo seja jogado de alguma forma ao chão, para que um novo paradigma se venha a erguer. Nós vamos ver em 1848, no vilarejo de Nova York, o vilarejo Hydesville, quando nós começamos a perceber ali que numa casa, os Fox, começam a ter aquilo que se chama de raps, batidas. E ali nós vamos ver principalmente duas meninas, Kate e Madge Fox. Uma com 11, outra com 14 anos de idade. As batidas se tornam tão fortes que se torna até difícil da família dormir de forma tranquila ali. E em meio a tantas batidas, um dia a Kate tenta fazer uma brincadeira e repete: senhor pé rachado, repito o que eu faço. E ia estalando, batendo as mãos, e assim pôde escutar que aquele que estava ali estava fazendo as mesmas atitudes, as mesmas repetições que ela. Mais uma vez, ela reforçou a brincadeira e pediu assim: conte comigo. Vamos lá, 1, 2, 3, 4. Bateu 4 vezes a mãozinha.
naquele momento, aquilo que se encontrava do outro lado também fez os seus barulhos 4 vezes. E ela, de forma infantil, vira para o pai, para a mãe e fala: olha, papai, mamãe, tem alguém querendo brincar com a gente. E aquilo tudo ganha vulto. E aquilo tudo ganha cada vez mais corpo. A tal ponto que no livro de Seus Vantuil, das mesas girantes, uma das mensagens que são chegadas ali para os Fox é que aquilo não deveria ser silenciado. Aquilo deveria se espalhar. E a invasão do mais além se espalha. Até em 1854, Hippolyte Léon Denis Arrivai escuta pela primeira vez a falar das manifestações das mesas girantes. Só que por ter escutado de uma forma sem maiores explicações, ele não vê nada demais naquilo. Passa a se assustar a partir do momento quando diz que aquelas mesas respondem. E ele, de forma cética, coloca que só acreditaria se elas tivessem possibilidade de ter cérebros e nervos para serem magnetizadas. Assim, 1 ano depois de ter a primeira noção das mesas girantes, é a primeira vez que ele se permite entrar em contato com os fenômenos. E ali, até 1857, em 18 de abril, no dia do lançamento do Livro dos Espíritos, ele estudou aquelas manifestações, contrapôs as informações de vários médiuns. Dizem alguns que tinham mais de 10 médiuns, através dos quais ele tentava contrapor uma questão para ver onde se encontrava uniformidade e universalidade daquilo que estava sendo ensinado. Em meio a tudo aquilo, nós vamos ter a divulgação do Espiritismo em seus passos iniciais. Essa divulgação em seus passos iniciais vai se colocar também de forma problemática. Porque o Kardec teve que bater de frente contra a racionalidade extremamente negativista que vinha a negar os fenômenos sem ao menos ter observado. Kardec também tinha que bater de frente junto com uma sociedade que tratava os fenômenos de maneira um tanto jocosa, porque faziam parte do seu entretenimento. As pessoas observavam aquilo como alguém que observa uma hipnose de palco. Na hipnose de palco, você pode fazer com que a pessoa entre no estado de dormência no seu corpo, perfure o corpo da pessoa com objetos pontiagudos, possa queimar determinadas partes do corpo durante alguns segundos e a pessoa não sentir aquilo, colocar a pessoa entre 2 cadeiras, como se fosse uma ponte, fazer com que o outro suba em cima e essa pessoa não venha a cair. Você pode olhar para aquilo e achar tudo aquilo como motivo de piada, de brincadeira, de entretenimento de salão. Mas Kardec olhava para aquilo, para os fenômenos que falam muito mais sobre a subjetividade do que as manifestações de hipnose. Kardec olhava para tudo aquilo e via um horizonte muito mais largo. E as ideias de Kardec vão se estabelecendo e há alguns aspectos dentro da própria manifestação mediúnica, da universalidade do ensino dos espíritos, que Kardec bateu de frente, questionou, e os espíritos diziam, como está no Livro dos Médiuns, nos pergunte, interrogue. Porque a metodologia que se estabelece ali, o encaminhamento, é um encaminhamento não dogmático, não de um movimento que se trancafia na sua autoridade, em referências de autoridade, mas uma ideia, uma filosofia que se estabelece a partir do questionamento das propostas que se colocam dentro dessa realidade
que vai se abrindo cada vez mais e vai se desdobrando na nossa possibilidade de vivenciar a realidade. Assim, quando chega na Revista Espírita de 1858, num dos artigos falando sobre a questão da reencarnação, Kardec admite que, inicialmente, a reencarnação não era parte das suas ideias, parte das suas propostas de explicação do espírito no decorrer da sua existência. Na perspectiva de Kardec, dava para se explicar a existência do espírito sem precisar recorrer à ideia de reencarnação. E olha só, através da vivência com diversificados médiuns, os espíritos foram debatendo e, aos poucos, essa ideia foi se restabelecendo, foi se fincando, a tal ponto que no Livro dos Espíritos é colocado na questão de Kardec como um dogma sobre o qual vai se desdobrar, vai se fundar a partir da ideia da revelação e da justiça. Fora da reencarnação, onde estaria a justiça? Assim, nós vamos ver que a questão da reencarnação, como proposta existencial, gera em muitos um medo. É algo que no debate, e nós vamos escutar isso na História do Espiritismo de Arthur Conan Doyle, e em outras manifestações, como no capítulo das contradições e das mistificações do Livro dos Médiuns, é algo que, enquanto na Europa se falava de reencarnação, na América, os espíritos não traziam essa ideia, pelo menos para todos. Então, alguns espíritos batiam o pé em suas comunicações falando que não existia reencarnação. E Kardec vai colocar isso no capítulo das contradições, das mistificações, no Livro dos Médiuns. Ao colocar isso, Kardec vai colocar a seguinte questão: como que o espiritismo vai se estabelecer se há essas contradições? Mas a resposta também vem que algumas das contradições são superficiais, que a verdade não pode ser colocada de uma hora para a outra numa totalidade geral. A exemplo da ideia de reencarnação, isso vai se estabelecer como uma construção de uma racionalidade. E os espíritos colocam nesse capítulo, que ao meu ver também é um dos capítulos mais importantes da codificação, que uma verdade tem que ser vislumbrada aos poucos, senão ofusca o olhar e vai gerar muito mais resistência. Então temos que caminhar paulatinamente para ir quebrando os preconceitos, pois o homem ainda é aquele que desde a Grécia quer ser em demasia um Deus, quer cometer o pecado da híbris, da falta de medida, do reconhecimento daquilo que ele é. Então os espíritos falam, seria muito pouco pedagógico a forma de colocar a reencarnação se a gente colocasse de uma só vez. Então é necessário ir paulatinamente quebrando determinados preconceitos e abrindo caminho. Não acha que isso é uma negação da verdade. Isso é a construção do processo da verdade. Olha o quanto que isso é belo. E como forma de explicação, os espíritos vão dizer assim para Kardec: imagine, nesses países onde o preconceito se mantém de forma extremamente grandiosa, esses senhores de escravos, se vierem a saber que poderão reencarnar e que sua alma irá reter no futuro próximo e ter que manifestar, através de uma ideia de justiça, tudo aquilo que fez o outro sofrer,
nós não teríamos abertura para comunicar essas ideias. E Kardec fica assustado e vai questionando e vai perguntando por que os espíritos não trazem logo a verdade, tudo acabado. E os espíritos colocam: vocês querem que o trabalho todo seja feito? Olha o quanto isso é belo. Deixa a ideia de que os espíritos não são nossas babás. Lembro-me de um caso de Ivone, onde um espírito se apresentou a ela querendo psicografar alguns livros e era um literato. Se propôs a psicografar e aquilo que fosse produzido, ela colocaria o nome dela e poderia fazer usufruto da maneira que quisesse. E ela disse não. Mas nessa abordagem desse espírito, nenhum outro espírito se apresentou para ela e falou: só toma cuidado, hein? Fiscalize. Porque o que os espíritos querem é o exercício da autonomia. Qualquer mãe que cuida demasiadamente do seu filho e não deixa essa criança aprender a fritar um ovo, a fazer um arroz, aprender a pegar um ônibus, aprender a resolver determinadas problemáticas, a auxiliar ela a arrumar uma cama, essa mãe está cerceando a potência desse espírito. Deus não nos coloca cerceamento diante dos nossos sofrimentos. Às vezes coloca sofrimentos que são cabíveis a nós, porque nos vê a possibilidade de esforço. E o quanto de nós, às vezes, fazemos esforços tão pequenos. Assim, nós vemos a questão da reencarnação se colocando. E essa questão se coloca de forma forte, porque através dela se vislumbra a possibilidade de uma justiça. E nós ficamos olhando no movimento espírita, e às vezes as pessoas querem falar muito de novidades, que eu fico lá a me questionar: será que nós, como espíritas, já conseguimos colocar todas as pautas que somente essa ideia da reencarnação consegue nos trazer à mente? A ideia de que, atualmente, sofremos as consequências das negligências do passado. Que atualmente temos que ganhar maior consciência, porque parte dos nossos erros são resultado de ideias que não são bem elaboradas. Então nós nos achamos donos da verdade e tentamos estabelecer o parâmetro da realidade através do nosso olhar. E não entendemos que o olhar de um homem é extremamente limitado. No Livro dos Espíritos vem falando que aquilo que suponhamos ser perfeição está longe de ser aquilo que é a perfeição. Fico me imaginando Isaac Newton, quando ele elabora as ideias da gravidade, e o seu pensamento é o pensamento top da sua época. A tal ponto que, se eu não me engano, Kepler vai virar e vai falar que a realidade e suas manifestações seriam apenas cálculos de ajustamento, pois aquilo que era para ser dito sobre a realidade já estava dito. Aí nós vemos Einstein, nós vemos a física quântica, nós vemos outras teorias se apresentando e mostrando que o homem, da inteligência mais sublime da sua época, como Newton, não conseguiu dar conta da sua realidade em totalidade e não conseguiu trazer uma explicação única sobre o mundo. Imaginemos nós. Quantos autoritarismos no cotidiano nós trazemos, achando-nos senhores da explicação última da realidade?
Não é à toa que a fala do Cristo nos chama sempre para a humildade e sermos servos uns dos outros. Assim, nós temos a oportunidade de tentar ver qual é o papel real do Espiritismo nesse novo mundo. Qual é o papel real do Espiritismo diante das agruras, dos sofrimentos, das turbulências interiores? O que ele traz de consolador? Kardec diz nas suas colocações: se não há possibilidade de comprovar totalmente numa discussão e terminar essa discussão e fazer com que o outro se sinta convencido, há uma pergunta a fazer, da qual o Espiritismo tem uma resposta ótima, que é o seu caráter consolador. A questão é, será que há algo mais consolador do que essa possibilidade de sobreviver à morte, de se comunicar com aqueles que ficaram, de saber que nós somos herdeiros da nossa própria construção interior? Assim, fica a observar o quanto que é magnânima a psicografia, a trajetória de Chico, dentre de outros médiuns, mas o quanto que Chico teve a possibilidade de tornar-se esse ceareiro que fincou raízes, que fincou todo esse jardim de obras que nos trazem a possibilidade de vislumbrar de forma crítica, porque tudo tem que passar pelo crivo da razão, pelo crivo de uma perspectiva mais reflexiva. Assim, nós vamos ter em 1934 a desencarnação de Humberto de Campos. E pouco tempo depois, alguns meses, em 1935, ele já começa a psicografar pelo Chico, que vai chegar ao seu auge, esse conjunto de psicografias, em 1937, no livro Crônicas de Além Túmulo. Assim, Humberto de Campos era um dos maiores vendedores de livros na sua época. Era alguém que sentava numa das cadeiras da Academia Brasileira de Letras e foi um dos nomes que vislumbrou, quando encarnado, a obra Parnaso de Além Túmulo e ficou boquiaberto com as expressões daqueles autores que voltavam do mais além para falar e refazer parte da sua poesia. Humberto de Campos tinha um amigo, Agripino Grieco, que era um crítico literário. Agripino, em 1939, vai a Minas e ele resolve ir numa reunião de prática de espiritismo. Vai, senta-se, observa. Ao final, quando está indo embora, viram para ele e convidam: vamos te levar a Pedro Leopoldo, e lá você vai ver o Chico. Ele fugiu da situação, não queria. Agripino Grieco era católico, praticante, esquivou, foi embora. Mas manteve ali pelas redondezas de Belo Horizonte, e em determinado momento, num dia qualquer, vai no restaurante e está se deliciando com seu frango com ervilhas. Em determinado instante, adentra ali no salão do restaurante algumas pessoas que ele não sabe como o encontraram. Viram para ele e refazem o convite. Já que ele não foi a Chico, trouxeram Chico de Pedro Leopoldo para Belo Horizonte, e ali Chico iria psicografar numa instituição. Levaram Agripino Grieco. Quando chegou perto daquele menino, um tanto magro, um olho esbranquiçado, mulato, cabelos crespos, ele não deu nada por aquele menino. Pegaram 20 folhas, deram para ele, botaram ele na mesa diretora, ao lado do Chico,
E pediram para ele assinar essas 20 folhas, e ele foi assinando as 20 folhas. Pegaram, deram para o Chico. Se dá um momento de concentração, e naquele momento de concentração, o mais além começa a se comunicar. Vem Humberto de Campos iniciando sua mensagem, dizendo que no Japão, em Tsunuma, um general vira e fala, pede aos mortos para virem no mais além e darem a sua força para fazer com que os homens se levantem naquele instante de batalha, de guerra. E Humberto de Campos fala, eu, como morto do mais além, venho me colocar de pé diante de ti. Não estamos na nova Acrópole, junto à Grécia, mas estamos num lugar singelo. Nesse lugar singelo, eu me coloco aqui, a falar contigo, por detrás do véu de Ísis. Teus olhos povoam o ambiente a me procurar, mas falarei direto ao teu coração. Não me reúno junto às tertúlias dos nossos encontros literários, mas já me encontro agora no mais além, aonde aquilo que se realiza no homem se realiza, se fixa cada vez mais por uma necessidade de observar o seu ser, o seu destino. Por isso é de fundamental importância revivermos a fala do oráculo de Delfos e começarmos a olhar mais para aquilo que há dentro de nós. Então, deixa você, meu amigo, deixa a dúvida, pois a dúvida é o túmulo da certeza. E não preciso de falar, assinar as laudas do seu coração, pois aí já te falo de forma direta. Agripino Grieco reconhece, enquanto estava rolando a psicografia, sem ter tido colocado ponto final o nome de Humberto de Campos, já reconhece os trejeitos de Humberto de Campos na mensagem. E o mais importante que havia falado, não a afirmação de uma total verdade, ele diz para o seu amigo, a ti deixo a dúvida, que é o túmulo da certeza. Em meio a essa vida extremamente materialista de alguns, onde olhamos o desequilíbrio, as injustiças, a desigualdade, há de caber em nós a pergunta, o que é feito daquilo que nos foi dado? Somos esses que caminham pelo mundo como semeadores da paz? Somos esses com sede e fome de justiça, mas buscando uma justiça fundada nos dizeres do amor, da consideração pelo outro, daquela fase inicial que eu comecei de Emmanuel, que para Deus toda pessoa é importante. Somos esses querendo estabelecer nossas ideias através da força, do autoritarismo? Ou somos esses que, através da expressão do nosso espírito, deixamos um rastro de luz que nem a morte pode apagar, suplantar? No livro de Emmanuel, no livro de Chico, do André Luiz, Apostila da Vida, quando vai falar sobre as materializações, o Espírito diz que o frasco de perfume faz com que determinado aroma fique no ambiente, assim como aquilo que é pútrido. E que nós somos essa antena que emite e recebe num conjunto de relações. Então, a guerra e a paz são feitas também de forma silenciosa. E o amor pode se estabelecer, a paz, no mais recôndito do nosso ser. E podemos espalhar ela através dos nossos
lares, através das nossas vibrações. Porque tudo isso que fazemos, estamos possibilitando com que venhamos a vivenciar essa realidade mais superior, mais etérea. No último capítulo da Gênesis, no livro São Chegados os Tempos, Kardec diz que essa nova era é como se fosse um frescor, um aroma, que nós percebemos, mas não conseguimos identificar totalmente. E por conta disso, os conflitos se estabelecem. E essa nova era não virá através de cataclismas físicos, mas do choque de ideias. Por isso que Humberto de Campos fala, no plano espiritual, é o ser, o destino que importa, associado ao conhecimento de si mesmo. E assim, desde a antiguidade, nós vemos a importância do oráculo de Delfos. Que a Pitonícia falava sobre as revelações, apontava para o horizonte, mas cabia ao homem, sabendo das suas próprias medidas, onde queria se localizar. Pois, de acordo com o Espiritismo, a reencarnação, a vida mais além, abre para nós um destino que se descortina de acordo com possibilidades amplas. E Chico dizia, podemos fugir da morte, seja quanto for, mas da vida nós nunca fugiremos. Assim, deixo com vocês essa mensagem da dignidade humana de todos aqueles que são feitos filhos de Deus, porque a lei de Deus está em nossas consciências e perante Deus toda pessoa é importante, tem o seu valor. Agradeço pela atenção de vocês. Agora vamos à nossa oração. Senhor da vida, causa das causas, refúgio de nossa alma aflita, horizonte das certezas que amenizam os constrangimentos de nossos corações, que faz com que nossa ansiedade se transforme em esperança para o futuro, que faz com que nossa tristeza se venha a modular em introspecção e perspectiva para um novo amanhã. Esteja conosco. Permita que não venhamos a fugir, a nos esquivar da proposta da nossa vida, do Espiritismo. Que isso se torne um reconforto em nossas vidas. Que saibamos que somos seres em experiência, sem acumular culpas, podendo chorar, podendo cair, mas nunca interromper o fluxo da nossa persistência, da nossa vontade de melhorar. Que um dia, por mais sombrio que seja, tem sempre a sua oposição, um complemento na luz, e que a luz é a existência daquilo que é ser, daquilo que é Deus. Que Deus possa auscultar nossas almas, possa saber o que se resguarda dentro de nós e manter essa luz, esse brilho fulgurante, sem a tormenta do desânimo. Esteja conosco, amigos espirituais, nossos irmãos de jornadas. Muito obrigado por tudo, que assim seja.